Não é novidade para ninguém que todos nós vamos morrer. Mas bora combinar que envelhecer e morrer não fazem parte da lista de melhores experiências? E segundo a revista The Economist, o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se morrer. Mas uma médica brasileira defende que a morte é um dia que vale a pena viver. E uma comissão da Câmara estuda um projeto que cria o programa de cuidados paliativos para o paciente e para a família, que muitas vezes fica doente junto. No Elas Pautam, eu tenho o prazer de bater esse papo tão introspectivo, digamos assim, mas que não precisa ser necessariamente pesado. A autora do projeto de lei é a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. E a médica geriatra é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Muito obrigada pela presença das duas no programa. Eu gostaria de começar pela doutora. Eu acho que eu não estou preparada para morrer. Como é que eu faço? O preparo para a morte, tem uma certa fantasia de que você se preparar para a morte, você tem que ter coragem de lidar com coisas muito tristes. Mas de verdade, quando a gente fala da morte, nós estamos falando de um dia que faz parte desta vida, desse tempo que a gente tem aqui. A morte não é o contrário de vida. A gente não está invalidando a vida quando nós falamos da morte. Nós estamos falando de um dia que é o contrário do nascimento. Vida é todo o tempo que preenche esse espaço entre um dia e outro, entre o nascer e o morrer. E o preparo da morte, na verdade, é você ter uma vida que vale a pena viver. É uma vida boa de viver, porque no final acaba. E é por isso que pensar sobre a morte, refletir sobre a morte, não faz você ficar mórbida, ficar pesada. Isso é uma morte da tua esperança de ter uma vida boa. E essa vida boa se constrói com a consciência de que esse dia é único, não vai ter outro igual. E se você se compromete a fazer esse dia ser um dia bom, você não vai ter medo da sua morte. Porque o medo da morte diz respeito à tua ausência no decorrer da tua vida toda, que você sempre adiou para ser feliz lá na frente. Você vai ser feliz quando você se formar, quando você se aposentar, quando você casar, quando tiver filhos, quando teus filhos tiverem filhos. A gente sempre coloca no futuro a possibilidade de ser feliz. Mas o futuro, ele não se importa muito com a sua opinião do que tem que ter nele. É importante você ter consciência de que hoje precisa ser um dia bom, mesmo que seja um dia difícil. Então, nenhum dia tão difícil dura mais que 24 horas. Os dias bons também duram só 24 horas. Então, se você tiver essa consciência, fica muito mais fácil de você estar preparada para viver. Se você está preparada para viver, você está preparado para morrer. A senhora menciona, e já volto para a senhora em seguida, que esse é o principal desespero ou a principal preocupação das pessoas no leito de morte. Como que a Câmara tenta fazer com que essa fase tão difícil fique mais suave para o doente e para a família? Olha, Aline, dizer que nós estamos com um movimento aqui na Câmara dos Deputados, sobretudo de disseminação dos cuidados paliativos pelo Brasil. Isso envolve vários aspectos. O primeiro deles é a questão da conscientização. Então, infelizmente, as pessoas ainda não sabem o que significa cuidados paliativos, a importância dos cuidados paliativos, a importância de discutirmos essa temática. Então, tem muito a ver de darmos visibilidade e efetivamente trazermos luz para essa pauta. Além disso, a gente tem outros movimentos no sentido também de garantir financiamento para que a gente possa fazer com que as políticas públicas de cuidados paliativos elas cheguem até os estados, até os municípios e, portanto, até as pessoas. E nós temos um outro ingrediente também de atividade legislativa, né, de termos um ambiente regulatório que institua uma política nacional de cuidados paliativos e, aliado a isso, que façamos uma formação inicial e continuada dos profissionais da saúde, das mais variadas áreas da saúde, para que possam lidar com pacientes, não só pacientes em cuidados paliativos, mas também com seus familiares. Os geriatras estão prontos no Brasil? Os profissionais estão prontos no Brasil para fazer esse acompanhamento? Como geriatra, o que a senhora vê quando as pessoas estão passando por essa fase? Elas fazem um retrospecto da vida. Eu li os seus últimos 2 livros e eu lembro que a senhora fala que
os pacientes diziam: eu acho que eu não fiz o meu dever, eu acho que eu não estou pronto para morrer, eu acho que eu planejei isso e isso e isso e não vai dar tempo. Como é que a gente tenta fazer com que, para nós mesmos, porque todos nós vamos morrer, só existem duas chances, ou a morte é súbita ou ela é com cuidados paliativos. Então, como é que a gente faz essa transição para nós mesmos e para algum amigo, para algum ente familiar? Os geriatras estão prontos para ouvir essa pessoa, essa família? Eu vou começar a responder tua pergunta do final dela. Quando a gente fala do paciente que está enfrentando uma doença grave, a gente está falando de uma pessoa que sofre. Uma pessoa que sofre, ela não precisa necessariamente estar morrendo. Só de ter um diagnóstico de uma doença grave já implica na experiência de sofrimento. Você fica com medo do que aquilo vai te trazer fisicamente, o que vai pesar para sua família, o que vai pesar financeiramente, como que você vai dar conta de lidar com a sua vida profissional, com a sua vida afetiva, qual é o sentido de tudo isso, que você entra numa crise com a sua própria espiritualidade, né? Eu sou uma pessoa tão legal, por que isso acontece comigo? Tem tantas coisas que poderiam acontecer de bom e aí acontece uma coisa ruim. A gente não tem agenda para ficar doente, nós não temos agenda para o sofrimento, mas ele permeia todas as nossas frustrações, as nossas dificuldades, as nossas perdas cotidianas. Quando você vai enfrentar uma doença que ameaça a sua vida ou a sua percepção de saúde, você vai lidar com o sofrimento. Então, a morte súbita, todo mundo diz, não quero dar trabalho, né? Tem muito isso no meu universo de geriatria, as pessoas dizem, vou ficar velho, mas eu não quero dar trabalho. O dar trabalho é algo inerente às relações humanas. Você dá trabalho. Se você tiver uma morte súbita, você vai dar o trabalho do luto. Quando a gente vê tantas notícias terríveis de pessoas que estão morrendo subitamente por guerra, por violência, até por doença mesmo, um infarto, um derrame, e a pessoa morre de repente, ela dá muito trabalho no processo de luto, porque as pessoas que ficam, elas não tiveram tempo de se dedicar a cultivar aquela relação pelo lado mais luminoso, pelo lado amoroso. A gente tem relações que nos frustram, a gente briga, discute e se magoa e faz alguém também se magoar conosco. E quando você tem a noção de que seu tempo termina, você vê que não vale a pena ir dormir aborrecido. Quando a gente fala do cuidado desta pessoa, nós não temos um país ainda que se manifesta capaz de prover esses cuidados. Por isso que nós somos um dos piores países para se morrer, porque a gente não tem política pública. De alcançar a política pública, nós já vamos ocupar um outro patamar, mas é um patamar ainda muito distante de uma realidade mais humana, sensata e responsável por esse cuidado. Então, o trabalho, depois dessa conquista, vai ser educar uma sociedade inteira acerca desse mito, desse tabu da morte. E educar também os profissionais de saúde que fazem parte dessa sociedade, que não aceita, que se corrompe diante dessa responsabilidade de refletir sobre a sua morte. Esse processo de educação, ele é mais sensível em algumas áreas, e a geriatria é um grande berço do cuidado paliativo de boa qualidade, porque em primeiro lugar nós lidamos com pessoas que teoricamente estão mais organicamente próximas da morte, porque você pensa, você vai nascer, crescer, você se casa, tem filhos, você faz a sua profissão, você conquista muitas coisas, aí você fica idosa e depois você vai morrer. Isso na cabeça das pessoas é uma coisa meio linear, meio lógica. E dentro do universo da geriatria é muito nosso dia a dia trabalhar com outros profissionais de saúde, não só médicos. Então eu tive o privilégio de ter a chance de aprender a trabalhar em equipe, porque quando uma pessoa está no final da vida dela, não é só uma questão médica. A morte foi sequestrada para dentro do hospital, mas a morte pertence à humanidade. Se ela pertence à humanidade, ela não é só uma condição médica, é uma condição humana. Então, todos os profissionais que estão se relacionando com uma pessoa que vai enfrentar ou que está enfrentando esse processo de adoecimento, esses profissionais precisam de uma formação especializada,
Porque não é uma questão de bom senso ou bom coração. Existe toda uma qualificação técnica para você colocar em prática, para aliviar o sofrimento e não acabar com o sofredor. Se a gente não sabe fazer, nós vamos demorar muito para fazer. Então, tudo que você começa, você não sabe como é que começa, você não sabe como terminar. Por isso que é importante o trabalho responsável na educação. Então, eu digo que o primeiro passo está sendo dado, que é a gente ter essa consciência política, essa consciência social, a consciência técnica especializada, mas temos muito trabalho pela frente, até que todo mundo da área da saúde seja capaz de cuidar dos seus doentes até o último dia. Deputada, a senhora ofereceu um projeto de lei sobre cuidados paliativos. Esse projeto está em análise em algumas comissões. Eu entendo que cuidados paliativos são para amenizar o sofrimento, correto? Do paciente numa doença crônica ou de final de vida. Agora, e naqueles casos que, às vezes, a família quer manter o paciente vivo e ele já não tem mais um prognóstico tão bom? O projeto, ele disciplina essa área tão delicada também, por exemplo, a desistência ou não aplicação de tratamentos que são considerados torturantes? Olha, é importante a sua pergunta, Aline. E, na verdade, o projeto ele traz transparência e, sobretudo, protagonismo para o paciente, para, junto com a sua família e os profissionais da saúde, poderem encontrar os melhores caminhos em relação ao tratamento e abordagens da doença. Então, o projeto, em última instância, ele traz transparência no diálogo, na relação, falando, obviamente, sobre a finitude da vida, né, trazendo aspectos importantes relacionados a financiamento também para a gente garantir que essas políticas elas estejam principalmente nos municípios que mais precisam e para as pessoas que mais precisam, né? Nós temos pessoas no interior do nosso Brasil que infelizmente não têm acesso aos cuidados paliativos. Só 7% das pessoas que precisam de cuidados paliativos têm acesso ao cuidado paliativos. Então, esse é um dado que nos choca, que nos assusta, e é por isso que nós precisamos cada vez mais desse marco regulatório, mas como a doutora Ana disse, profissionais capazes de lidar com essa situação. Nós tivemos um movimento muito importante que foi puxado através da doutora Ana, da doutora Franciane, junto ao Conselho Nacional de Educação, que hoje nós temos nos cursos de medicina, os alunos necessariamente tendo contato com a disciplina de cuidados paliativos em sua formação inicial, na graduação. E agora o nosso desafio é justamente fazer com que essa formação chegue também até outras áreas da saúde. O Conselho Nacional de Educação, em nome do presidente Cury, tem nos ajudado, tem nos instruído para que a gente possa fazer com que essa formação chegue a todos os profissionais e aí sim eles também estejam preparados para lidar com os pacientes e os seus familiares nesse enfrentamento. Mas essa área tão delicada de decidir por qual tratamento continuar e às vezes quando a família faz questão de manter o paciente vivo, eu acho que eu estou me fazendo entender, mas talvez não, porque eu não sou médica, não sei os termos médicos, mas existe uma área que é muito subjetiva, eu acredito que inclusive para os médicos, que é a área, quando eu já ouvi, já tive 2 pessoas doentes nesse sentido, quando eu ouvi dos médicos, está na hora dela descansar, está na hora dele descansar, quer dizer, da gente desistir de determinado caminho ou de determinado tratamento. O projeto de lei dá algum caminho específico para isso? Determina a disciplina? Não? A gente já tem algo muito bem estruturado e bem documentado dentro do universo da área médica sobre diretivas de vontade e testamento vital, que são termos que são utilizados, parece uma coisa meio misteriosa, né? Porque são diretivas de vontade, testamento vital. Diz respeito à manifestação de vontade sobre ser submetido ou não a procedimentos invasivos de sustentação ou prolongamento do tempo de sofrimento. Não é exatamente um tempo que a gente poderia dizer de vida. Uma pessoa mantida artificialmente viva, ela passa por uma série de sofrimentos físicos, às vezes não chega a ter um sofrimento emocional, porque muitas vezes elas estão sedadas, se está com um aparelho respirador, então
ela está adormecida, num sono induzido por medicação. E a família tem a ilusão de que a sustentabilidade biológica, ela viabiliza uma vida digna. Esse mistério ainda faz parte do cotidiano das pessoas que não falam sobre isso. Por que isso ainda acontece? Porque aquela pessoa que está ali no aparelho, ela nunca sentou com os filhos no almoço de domingo e disse: gente maravilhosa, eu amo muito vocês, mas se chegar num momento onde eu não possa perceber o amor de vocês, isso eu não considero uma vida digna. Então, deixa eu escolher o modo que eu vou viver esse final de tempo da minha existência. Porque se uma pessoa toca nesse assunto no almoço de domingo, alguém já vai mandar calar a boca, bater na madeira, falar: vira essa boca para lá, isso, para de falar essa bobagem. Mas o maior sofrimento das famílias, muitas vezes, é não saber o que aquele familiar quer ou não quer. E se coloca o fazer tudo em cima dos procedimentos invasivos e agressivos e que são muitas vezes um caminho de extrema crueldade, com sofrimento físico daquele paciente. Então, quando a família pede, faça tudo, na verdade, eles querem o tudo daquele ser humano. Ele quer que aquele pai viva para sempre. Mas aquele corpo daquele pai não tem como viver para sempre. Mas o pai continua sendo pai para sempre, mesmo que ele morra. Como não se fala sobre isso, tem essa condição de tanto lamento na beira de um leito de morte. Porque o tudo diz respeito a voltar no tempo daquilo que não foi dito, daquilo que não foi vivido, das questões que não foram perdoadas, das questões que não foram expostas como afeto, um eu te amo que nunca foi mencionado, um sinto muito que nunca foi permitido. É disso que a gente vai tratar quando intuba um paciente que não vai sair do respirador. Que você põe um tratamento de quimioterapia para um paciente que vai morrer por causa daquele tratamento. Muitas vezes as pessoas morrem por causa do tratamento agressivo. Em cuidado paliativo tem muito caminho de prolongamento da vida, porque você parou de agredir aquele corpo. Quando você para de agredir, ele se organiza de alguma forma. Prolongamento com o tratamento da dor. Com o tratamento da dor, com o acolhimento da família, com a possibilidade dessa pessoa ter seus dias finais em casa. Ele às vezes vai para casa para morrer, mas ele não vai para morrer, ele vai para viver. Então, você usou um termo muito perfeito, que é o que paira na cabeça das pessoas quando se fala de cuidado paliativo. Eu vou desistir. Não, você vai escolher viver. Você vai escolher cuidados. Você vai abrir mão de um tratamento fútil. Tem muitas pessoas também que falam em milagre. Aí, eu não tenho nada contra milagre. Eu adoraria que o paciente levantasse lá na UTI, espreguiçasse, arrancasse o tubo, arrancasse tudo e falasse: tô ótimo, traz café da manhã, quero ovos mexidos. Eu não tenho nada contra milagre, mas até que o milagre chegue, essa pessoa precisa ter alívio do sofrimento, porque ninguém deseja o sofrimento para que o milagre aconteça. Então, o milagre pode acontecer em casa, o milagre pode acontecer sem o tubo, sem a UTI. Se o milagre for para acontecer, ele vai acontecer de uma forma milagrosa, que é decorrente de um bom cuidado, decorrente de uma situação que entra na categoria do mistério. Mas você obrigar uma pessoa que você ama a passar por um sofrimento sem medida, desproporcional ao benefício que você gostaria que acontecesse naquela situação extrema. Permitir o cuidado paliativo não é desistir. Permitir o cuidado paliativo é escolher o bem-estar, é escolher uma boa estadia nessa vida aqui enquanto você está por aqui. Deputada, e como tirar a pecha de cuidado paliativo? Porque já ouvi também de famílias se referirem não, é só cuidado paliativo, quer dizer, acabou pra gente. Eu acredito que seja muito através do elemento também de conscientização cultural e educacional que a doutora Ana nos traz. Nós tivemos um episódio aqui no período da pandemia
em que havia no Senado Federal a instalação da CPI para a gente discutir as questões relacionadas à pandemia do coronavírus, né? E nós tivemos naquele momento um senador da República que fez uma correlação direta entre cuidado paliativo e eutanásia. E o que nós sentimos? Um desconhecimento muito grande por parte das pessoas em relação ao tema e da importância da gente fazer esse trabalho educacional, mas principalmente esse trabalho de mobilização e conscientização social em torno da temática. Então, quando uma pessoa recebe uma notícia de uma doença grave que ameace a vida, o alívio justamente do sofrimento, não só para o paciente, mas do seu familiar, então trazemos essa conscientização coletiva e social para o tema, para a gente fazer com que falar sobre a finitude da vida, encarar esse período, por mais que seja um período duro, quando um paciente ou seu familiar recebe uma notícia de uma doença grave ou que ameaça a vida, mas que a gente possa encarar esse processo de maneira, de novo, transparente, precisa, clara e de uma maneira que a gente consiga alcançar os sonhos, os desejos, as perspectivas que uma pessoa tem para a sua vida. Eu acredito que seja uma pauta sobretudo, da dignidade, as pessoas não deixar ninguém para trás, uma pauta de humanização da saúde, mas principalmente de um país mais justo, mais inclusivo e de mais oportunidades para todos. Eu acredito que seja isso. Gostaria de encerrar com uma pergunta um pouco egoísta da minha parte, porque eu sou uma pessoa extremamente metódica e minha vida foi toda planejada e eu gostaria de planejar até o final. Não sei se o final vai ser amanhã, daqui a alguns anos, mas como é que eu faço para planejar a minha morte? Eu não quero deixar pendências. Você precisa conversar sobre isso com as pessoas que podem se comprometer com o teu desejo, porque o planejar a morte só é possível, de fato, nos lugares onde você tem eutanásia ou você tem suicídio assistido, onde você tem um diagnóstico de uma doença, você fala, não quero viver esse processo aí de sofrimento, não é para mim, e aí eu marco hora e vejo todas as presenças que eu quero, a cena, eu percebo quanto a necessidade de controle faz com que as pessoas possam abrir mão do maior encantamento da vida, que é você se entregar para o desconhecido e se surpreender positivamente. Para você ter uma certa segurança de como você vai ser cuidada, não exatamente como você vai morrer, é você conversar sobre isso com as pessoas que podem ser sua voz no momento em que você não tiver força para falar. Há pouco você disse, estou um pouco afônica, semana passada eu estava sem voz. Quem é que você olha e a pessoa já sabe o que você está pensando? Sabe aquela brincadeira, né? Você olha assim, a pessoa, você viu, amiga? Você viu, eu vi. Essa troca de olhares, de complexidade, de cumplicidade, de conexão, são essas pessoas que vão te dar essa segurança de que você vai ser muito bem cuidada, independente do que esteja acontecendo com você. E que conversar sobre o que é limite para você. Olha, eu, por exemplo, minha filha mora fora do Brasil. Se acontecer alguma coisa muito grave comigo, eu aceito que a minha vida seja prolongada artificialmente para dar tempo dela chegar para me despedir. Então, o aceitar ser submetida a um procedimento que prolongue o meu tempo de sofrimento está atrelado a um motivo muito especial, de cuidados com uma pessoa da minha família que eu amo muito e que sei que me ama muito e que vai querer se despedir de mim. Então, é lembrar desses detalhes, sabe? Você fala assim, eu não quero nada, não aceito nada, mas isso de fato vai levar conforto? Qual é o conforto que você considera a melhor experiência de dignidade? É a sua família estar preparada? É você não ser um fardo? É você não sentir dor? É naquele momento você estar em paz com a sua espiritualidade? É você estar em paz com a sua vida concreta? Como você falou, não quero pendências. Mas quais são as pendências? De quais dimensões? Tudo isso precisa ser conversado. Se você conversar, você vai se sentir muito segura e vai te trazer essa paz de que está quase tudo sob controle. Eu adorei conversar com as duas e esse tema me deixou triste porque eu tive que refletir sobre pessoas que ficaram doentes na minha família. A gente teve recentemente uma pandemia, refletir sobre minha vida também, refletir que eu não conversei ainda sobre esse assunto com ninguém e
resolvi que eu ia fazer o programa não triste, mas feliz de ter aprendido sobre a vida até o último minuto. Acho que não é a morte, foi o que eu aprendi. A gente vive até o último minuto. Muito obrigada pela presença da senhora. Muito obrigada, deputada, pela presença aqui também. Eu conversei sobre o projeto que cria o Programa de Cuidados Paliativos para o paciente e para a família, com a autora da ideia, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, e com a médica geriatra brasileira, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela que escreveu o best-seller A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Você também pode acompanhar o Elas Pautam no YouTube da Câmara. Siga as redes sociais. Eu sou Aline Machado e muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.